Pessoal, hoje nós estamos aqui com o senhor Afonso, né? Meu grande amigo, senhor Afonso, mentor, palestrante, treinador, tem um escritor, tem uma experiência incrível. Hoje ele veio transbordar o conhecimento aqui para nós. Seja muito bem-vindo, senhor Afonso. Muito obrigado. Muito obrigado. É uma satisfação enorme poder estar aqui e eu me sinto privilegiado, né, de poder compartilhar contigo, nos encontrar e compartilhar com os nossos a nossa audiência, não é? Isso. Um pouco do poder transformador da liderança, não é? Maravilha. É o que eu trabalho, né? Então, o senhor trabalha transformando líderes. Exatamente. Eu sempre foi a minha vocação e é o meu trabalho, Vitor. Eu comecei a minha vida profissional como professor, né? E às vezes as pessoas perguntam, mas o que o professor tem a ver com liderança, não é? Mas a sala de aula se revelou muito mais do que um emprego, não é? A sala de aula se revelou um dom, não é? Um verdadeiro dom, não é? E através desse dom eu pude impactar vidas e moldar futuros, não é? Eu fui professor, por exemplo, na minha cidade, né, que eu sou cearense, nasci no Sítio Tipi. Eita, Eu Ceará, nasci viu? numa casa de taipa, Eu né? gosto do Ceará, eu gosto do Ceará. Pessoal, Então, nós estamos aqui com a dona Júlia. A dona Júlia está ali nos bastidores. A dona Júlia é a esposa do seu Afonso. isso. É uma pessoa maravilhosa. Em um outro momento nós vamos gravar com ela para eles contar um pouquinho para eles contarem um pouquinho da história de vida deles, né? A dona Júlia é uma pessoa maravilhosa. E ela está aqui no bastidor. Mas é isso aí. Então, o céu do Ceará. Isso, eu sou do Sítio Tipi, do município de Aurora, no Ceará, não é? E então eu nasci numa casa de taipa, né? E era uma vida, e se você pensar, lá onde eu nasci, a dureza, o calor do sol e a dureza da terra moldam o caráter das pessoas. Eu morei lá e era um sol para cada um, hein, seu Afonso? É um sol para cada um, né? Aqui na nuca, assim, ó. Eu joguei lá no joguei na cidade de Maracanaú. Olha, Joguei na terceira divisão do próximo lá de campeonato. Fortaleza, não é? Bem Maracanã. próximo. A Aurora fica no sul do estado do Ceará, não é? Fica a 500 e poucos quilômetros. Nós ficamos na região do Cariri cearense, não é? A cidade maior que tem no Cariri é a Juazeiro do Norte, que é o Juazeiro, você é bem falado, conhecido Juazeiro. como Juazeiro do Padim Padre Cícero, não é? Isso, que maravilha, Padre rapaz. Cícero. Então, nós somos daquela região. É uma região em que o calor do sol e a dureza da terra moldam o caráter de quem cresce por lá, né? Era uma vida difícil, uma vida dura, cheia de desafios, mas também repleta de amor, de ensinamentos e de sonhos, né? Maravilha. Apesar de as pessoas falam, pô, como é que era lá? Nós éramos muito felizes, né? Apesar de nós termos nascido numa casa de taipa, mas nós éramos felizes. O que né? é uma casa de taipa, senhor? Uma casa de taipa é uma casa feita de madeira, em madeiramento, né? E nesse madeiramento as pessoas jogam o barro, né? Existem as casas de taipa que eles chamam casa de taipa à mão, né? Onde eles colocam todo o madeiramento, né? E depois eles jogam o barro, né? Casa de taipa à mão. E nós temos também as casas de taipa a pilão, não é? Tem a pilão também? A pilão. A pilão é onde você, numa forma, você formata o barro e depois você aplica, não é? Se você for, por exemplo, no pátio do colégio, aqui em São Paulo, ali os jesuítas, aquela casa é uma casa de taipa, né? Só que é uma casa de taipa a pilão, né? Era a construção que existia no começo, no Brasil colônia, não é? No Brasil colônia, no Brasil e no sertão, é o que prevalecia, pelo menos na minha época, era o que prevalecia, era as casas de taipa e a ignorância, não é?
A ignorância, o que seria a ignorância? A ignorância do ponto de vista, não a ignorância da estupidez, mas a ignorância do saber. Não é? Era uma comunidade analfabeta. Não é? Então tem dois tipos de ignorância, né? Tem a ignorância de agir mesmo, a Isso. pessoa que usa da violência, e a pessoa que não tem o conhecimento. Que falta conhecimento. Quando nós estamos falando do conhecimento, porque no nosso processo de desenvolvimento, Vitor, nós passamos por alguns estágios no nosso processo de desenvolvimento. Né? Sim. Um estágio do nosso processo de desenvolvimento é um estágio em que nós somos inconscientemente incompetentes, inconscientemente ignorantes. Isto é, eu não sei que eu não sei. Né? E eu, muitas vezes, estou muito feliz com isso. Né? Um segundo estágio é um estágio em que nós somos inconscientemente ou conscientemente incompetentes. Isto é, eu sei que eu não sei. Né? Um outro estágio é um estágio em que nós somos conscientemente competentes. Quer dizer, eu sei que eu sei. Né? E um outro estágio, um último estágio, é um estágio em que nós somos inconscientemente competentes. Né? Quer dizer, você aquilo incorporou tanto no que você faz as coisas naturalmente, como se estivesse fazendo parte do teu DNA. Né? Então, nós vivíamos lá, o que imperava era as casas de taipa e a ignorância. Não é? Meu pai foi meu exemplo de liderança, mas eu gostaria de voltar Sim, um pouco, claro, fica à vontade. E dizer para você que, como eu estava falando, nós nascemos numa casa de taipa e nós éramos felizes. As estatísticas têm mostrado que o fator de felicidade dentro das famílias e dentro das organizações tem a ver com o grau da qualidade das relações que se estabelecem. E as relações na nossa família eram uma relações de amor, as relações de afeto, relações de confiança, relação de alegria. Não é? E é isto que definia, nós éramos felizes, né? Vivíamos felizes. E como é que nós escapamos assim de uma vida limitada ao trabalho na roça para o limiar do saber? Foi graças a meu pai. Né? Meu pai era um homem que, eu me recordo dele, um homem semi-analfabeto também, né? Mas ele dizia, lugar de menino não é na roça, lugar de menino é na escola. Seu pai é muito sábio, né? Muito sábio. E foi graças a esse legado do meu pai que nós escapamos de uma vida limitada ao trabalho na roça para o limiar do saber. Né? Porque ele, acreditando nisto, essa sua crença na educação, porque outra coisa também, Vitor, só há uma alternativa para nós mudarmos comportamento, mudarmos atitude, nós sairmos de um ambiente da ignorância. É através da educação ou da reeducação. Eu creio muito na reeducação também. Creio na educação e na reeducação. Na reeducação. Da gente desaprender aquilo que a gente já aprendeu. Exatamente. Né? E de uma forma diferente. Rever. Esse é um processo, Vitor, que nós temos que caminhar. Quer dizer, você aprender, desaprender e reaprender. Né? Um processo contínuo e permanente. Sim, contínuo e permanente. Este é um dos papéis dos líderes. Não é? Um dos papéis dos líderes é este, né? Criar um ambiente de aprendizagem, não é? Onde as pessoas possam se repensar. Primeiro que o processo educacional é um processo onde eu tenho primeiro que me reeducar. Né? Eu sou um líder que fui criado, eu fui educado, eu cresci num sistema muito tradicional, né? De liderança, de mando, de cobrança. Né? Eu fui habituado a me dizer o que eu tinha que fazer e eu fazia. Né? E hoje não, você tem que trabalhar a sua equipe, você mesmo, com autonomia, com liberdade. Mas isso né? é muito fase, né, seu Afonso? Muito. Essa fase. Igual, por exemplo, Sim. quando o senhor. Ontem mesmo eu ouvi o Ricardo Ventura, o cara que fala sobre a linguagem silenciosa. Uhum.
como o senhor sabe, né? Eu sou Aham. especialista comportamental, Aham. falo muito sobre esse negócio de inteligência emocional e comportamento humano. Aham. Ele falou o seguinte, um negócio seguinte, que sobre dependência e medo. Olha só. Por que que a gente obedece? Por que que a gente faz o que o governo manda fazer? Porque a gente tem dependência e medo. Entendeu? Por exemplo, por que que eu não saio de uma empresa? Ah, porque eu dependo daquele salário. E eu tenho medo da fome. Entendeu? Então são estágios na vida da gente, né? Igual, por exemplo, até quanto tempo o senhor viveu lá em Tipi? Até que idade? Eu fiquei lá até os 10, 11 anos, né? Até os 10, 11 12 anos. Então, por exemplo, você respeitava. Talvez você não respeitava o seu pai. Talvez por dependência e medo, você seguia as orientações dele. Você passou a respeitar o seu pai depois que o senhor já teve uma certa idade. Igual, por exemplo, um exemplo, que se o senhor fumasse e o seu pai não gostasse de fumo, você, mesmo adulto, você fumando, você não ia fumar na casa do seu pai. Porque você respeita ele. Tá vendo que mudou? Né? Por isso que eu tô falando que são estágios, né? Mas de evolução, né? De você se... E é isso que nós estamos tratando, quer dizer, o processo de você... Só há uma alternativa, né? De mudar o comportamento. É através da educação ou da reeducação. Né? De eu me reeducar, me rever os meus comportamentos, as minhas atitudes, não é? O que eu quero e assim por diante. Não é? E foi isto, meu pai, em função dessa sua crença na educação, dessa sua crença na sua fé, né, na sua confiança, ele terminou me entregando aos cuidados dos padres salesianos. Maravilha. Então, eu fui internado, né, no sistema salesiano, né, no colégio salesiano. Eu fiquei 12 anos, né, internado. Né? 12 anos? 12 anos. Que maravilha. E quando eu cheguei lá, eu já disse, bom, a minha vida nunca mais será igual. Mas né? você aprendeu muita coisa lá? Muito, bastante. Né? Eu fui educado, eu fui preparado em um ambiente rigoroso e enriquecedor e, ao mesmo tempo, humanizado. Né? Aliás, Vitor, é um dos desafios dos líderes. As organizações hoje precisam de líderes firmes e fortes, sem serem rudes, sem serem arrogantes. Né? Como é que você mantém o teu papel incisivo, assertivo, mas sem perder a tua humanidade. Né? Então, o processo educacional salesiano, ele privilegiava a formação integral e igualitária. E ele contemplava a compreensão do ser humano em suas diversas dimensões, espiritual, biológica e psicossocial. E eles ensinavam e eles orientavam a cada aspirante a ser o sujeito da sua própria história. Né? Seu protagonista. Seu protagonista. Protagonizar o negócio. Então, depois de 12 anos que eu deixei o Colégio Salesiano, eu saí de lá, vamos chamar assim, como um ser humano mais integral. Né? Com os padres salesianos, eu aprendi a aprender, a ser, a viver, a conviver pacificamente, a ser, a celebrar a fé. Né? E então esse era um ambiente, vamos chamar assim, rigoroso, um ambiente do ponto de vista de disciplina, e, ao mesmo tempo, um ambiente muito humanizado. E muito como é que era o seu dia a dia lá, senhor Afonso? Como é que era? Assim, como o senhor acordava? Desde que o senhor acordava até que o senhor ia dormir? Como que era? Era um dia muito pleno e muito cheio de atividades. Não é? Você, 5h30, sabe, tocava aquela campainha, né? Tocava o sino, a gente despertava, era um sistema um pouco militar. Né? Então, 5h30 acordava. Então, nós acordávamos, fazia a nossa higiene, né? Arrumava a cama. Tudo muito em silêncio. Né? Dobrava ali os lençol também? Sim, arrumava tudo. Aí nós íamos para a igreja, né? E lá nós assistíamos à missa, rezávamos. De lá nós vínhamos para o café, né? E depois do café, aí nós tínhamos atividades, às vezes, físicas, né? Futebol, enfim, atividades Maravilha. físicas. Né?
Depois disso, nós tínhamos estudo, né? Aí nós tínhamos as aulas, tinha um almoço normal, né? Depois do almoço, nós tínhamos novamente atividades físicas. Era algo assim que os padres prezavam muito. Você era proibido, vamos chamar assim, de sentar. Né? Você tinha que estar andando, né? Fazendo movimento, né? Nada de rodinha. O ser humano foi feito para estar em movimento. Exatamente, né? Exatamente. Aí voltávamos novamente para as salas de estudo, né? Onde nós estudávamos. Ali, às vezes, a gente tirava um cochilinho, né? Aquela sonequinha de 10, 20 minutos, na própria carteira mesmo. Né? E depois vinha novamente esporte, né? Atividades. E à noite nós tínhamos o jantar, nós tínhamos novamente a igreja, né, para uma oração. Nas suas mentorias o senhor fala disso? Desse seu dia a dia lá no seminário? Seminário, né? No seminário. O que eu trabalho é o quanto isto impacta na vida de um líder, né? Como é que o líder gerencia e cria uma certa rotina, uns certos procedimentos, tem uma rotina, né? Para as pessoas, né? Para as pessoas se posicionarem, saber o que vão fazer, né? Ter os horários e ter os movimentos, por exemplo, um momento de levantar, de dar uma relaxada, momento de um café, momento... Enfim. Você aprendeu o coach na prática lá também, né? Você sempre viveu o coach, na verdade. Sim, muita orientação, né? Eu queria até te colocar um fato, Vitor, do ponto de vista assim, de disciplina, né, tal. Quando nós íamos jantar, nós entrávamos no refeitório em fila e em silêncio, né? Aí cada um se posicionava em pé, à mesa, em frente da sua cadeira. Quando todos estivessem posicionados, e quando eu cheguei lá nós éramos 200 seminaristas, né? Então quando todos estivessem posicionados, bastante gente. Aí nós rezávamos em voz alta e sentávamos em silêncio. Enquanto isto, vinha um assistente com uma terrina de sopa, né, uma sopeira bem grande, e ele ia colocando uma concha de sopa no prato de cada um. Isso, né? No jantar. No jantar. Né? O jantar era sempre uma sopa, mais leve. Exatamente. Ele ia colocando duas conchas de sopa no prato de cada um. E enquanto ele estava servindo, em silêncio, nós ouvíamos uma leitura. Alguém lá na frente lia. Em silêncio, nós ouvíamos aquela leitura, né? Enquanto ele estava servindo. Quando terminava, ele servia o último, aí ele tocava uma campainha e ele liberava o jantar e liberava a conversa. E se um aspirante quisesse repetir, né, ele dizia bina. Né? Bina, em latim, é bis. Né? Bis. Eu cheguei lá na primeira noite, morto de fome e tal. Em 1 minuto, eu dei conta daquela daquelas conchas de sopa. Né? Aí eu não tive dúvida, cara. Levantei a mão bem alto, né? E gritei, eu quero bina! Pronto. Meu apelido no seminário durante os 12 anos que eu passei. E ainda hoje eu sou conhecido como Querubina. Querubina. Olha, imagina o quanto de bullying que eu sofri, cara. Depois eu acostumei, né, tal, mas no começo foi... Mas te abatia, é isso? Abateu o senhor? O senhor ficou abatido? Não, é porque a turma zoava, né? Imagina. Pessoas na geração de hoje... Pessoa capaz de tirar a vida, né? Exatamente. Hoje, meu neto, o Bento, ele vai almoçar em casa e ele fala, vô, eu quero bina. Que maravilha. Eu ensinei para ele, né? Maravilha. Então, nós aprendemos... Então, essa disciplina, o estudar, o levar em consideração as coisas, o outro, né? Foram todos ensinamentos, eram ensinamentos tanto, eu diria, conceituais, porque eles passavam em salas de aula para a gente esses valores, princípios, né?
assim como também a vivência, né? O dia a dia. Né? Sim. Em um determinado momento crucial da minha trajetória na vida salesiana, eu terminei e enfrentei a necessidade de tomar uma decisão, né? De virar a página, né? Que foi a grande virada de página da minha vida, né? De deixar a vida religiosa e vir para a vida leiga. Né? Isso que eu ia acabar de perguntar aqui, Salvador. Porque se o senhor está no seminário, o senhor queria ser padre, né? Aí agora o senhor está aqui como consultor, treinador, mentor, escritor. Foi desafiador para o senhor tomar essa decisão? Essa decisão, Vitor, sem dúvida, que foi a escolha mais difícil e a decisão mais dolorida que eu tomei na minha vida. Eu aprendi que o sofrimento, a dor, emagrece. Né? Eu fiquei praticamente um ano para tomar essa decisão. Né? Por quê? Porque eu ficava pensando, né? Puxa vida, os padres investiram 12 anos da minha educação, né? Contando que eu seguisse a vida religiosa. Né? Porque tudo eu recebia, vamos chamar assim, de graça lá. Eles ofereciam tudo. Não é? E contando que aqueles seminaristas fossem os continuadores da obra salesiana. Não é? Os meus pais também tinham a expectativa que eu fosse padre. Não é? Então eu ficava pensando, não é? Eu não dormia, eu fiquei um ano pensando nisso aí. Não é? E até que um dia eu entrei na sala do mestre e disse para ele: mestre, eu quero deixar a vida religiosa, eu quero sair do seminário. E ele olhou para mim e disse: Afonso, tira esse peso que você anda carregando nas costas, meu caro. Vá atrás dos seus sonhos. Encare a vida com leveza. Vai com Deus, ele falou, vai com Deus. Seja os salesianos no meio do mundo. Isso que você aprendeu aqui, leve, cara. Seja os salesianos no meio do mundo. Que maravilha. Maravilha, então, né? A pessoa foi assim, tirou um peso das suas costas, né? Foi um alívio. Aquilo é uma tonelada que saiu nas minhas costas, eu arrumei minha mala e vim para casa. Né? Por que passava assim na sua mente, Afonso? Por que esse peso? Mas é isso, esse sentimento assim de culpa, o sentimento de dizer, cara, os caras apostaram em você, não é? Gostariam que você fosse, não é? Deram todo esse estudo, tudo isso, e então, você agora larga tudo, né? Você tá vendo que nós acabamos de falar, eu citei uma coisa aqui, você viu que as pessoas, elas têm dependência e medo? Talvez no seu caso a dependência não estava falando tão alto, mas o medo estava. Pô, meu pai apostou em mim, os padres apostaram em mim esse tempo todo aqui, entendeu? E eu vou abrir mão disso, aí aquele acusação, né? Você vê... Cara, e uma coisa fácil de se resolver, né? Como que você consegue resolver isso? Comunicando, né? Só comunicar. Comunicando. E outra coisa, as grandes viradas de mesa dependem das tuas decisões, não é, Vitor? Sim, as decisões. É claro, as decisões elas têm que serem pensadas e tal, mas não podem ser, como no meu caso, um ano pensar. Não, você tem que avaliar, pensar e tomar decisão. Não é? E isso, hoje, para o que define hoje um líder de sucesso, tem muito a ver com a sua capacidade de tomar decisões. Não é? Decisões naturalmente pensadas, e toda decisão também envolve um risco. Não é? Por isso que a gente... muitos não querem ou não recusam tomar. Existe um risco. Né? Esse risco tem que ser calculado, mas se não correr um risco, cara, você não vai... Você não vai saber. O que, você tem que ir para cima. Experimentar o outro lado. Tem que experimentar, você tem que ser decisivo. Você tem dito isso um pouco para mim, né? Você tem que... você tem que... É igual eu falei aqui para o senhor, né? Falei, só Afonso, você tem que ir para cima. Você já palestra para várias pessoas. Já tem dois livros ou tem mais outros? Eu tenho 2 livros, mas eu sou coautor de mais 2, 3 livros. Olha aí, coautor, né? De uma pancada de livros. Já tem uma biografia. Palestra para várias pessoas. Estava em vários eventos. Isso é louco. Assim, fato que aconteceu na minha vida eu estava em casa, né, depois que eu saí do seminário. E o padre Luna
que era o fundador do colégio paroquial lá na minha cidade, em Aurora, né? Na nossa cidade, né? Porque a Júlia também é de Aurora. A né? dona Júlia tá ali nos bastidores, né? A Tá Júlia- vendo? Vamos preparar um podcast também para a dona Júlia tá Isso, com a gente, para contar Ela também tem suas né? poesias. Que a dona viu? Júlia. A dona Júlia, vocês têm que conhecer a dona Júlia, viu? Então. A grande virada na minha vida também, depois eu quero falar disso, foi Dona o meu Vira, casamento. fica à vontade. Foi o meu casamento com a Júlia, né? Foi a grande virada na minha vida. Quanto tempo de casamento? Nós estamos com 48 anos. Rapaz, 48 anos de casamento, tem que escrever um livro e criar um método aí, né? exatamente. Ganhar dinheiro com isso. Né? Como é que faz para manter um casamento de 48 anos com a modernidade de hoje? Mas, sim. Exatamente. Mas, enfim, eu estava em casa, né, depois que eu saí do seminário, e o Padre Luna, que era o fundador do colégio paroquial em Aurora, na nossa cidade, ele foi lá em casa e me convidou para ser professor de português. Né? E eu, inseguro e sem experiência, eu tentei dissuadi-lo da ideia. Né? E ele foi muito firme e muito seguro. Ele disse: Afonso, você que estudou grego, latim, português com os salesianos, vá lá e assuma. Esse também, ô Vitor, é um dos papéis dos líderes, é um dos papéis do líder. Desafiar os seus liderados a dar um salto, a se jogar, a ultrapassar os muros, Sim, com vencer certeza. suas limitações, né? Vencer essas barreiras. Né? E eu fui lá, aceitei o desafio, eu fui então professor por 2 anos na minha cidade. Né? E como eu te falei, o ensinar se apresentou mais do que uma profissão, porque foi um dom, eu descobri um dom, não é? E que me permitiu impactar vidas e moldar futuros. Ainda hoje eu sou lembrado como professor Afonso. Professor. Eu deixei marcas lá na minha cidade, ainda hoje. Um legado, né? Um legado. E um sinal desse reconhecimento é que há 2 anos, em 2020, eu fui convidado pela comunidade para fazer parte dos membros fundadores da Academia Aurorense de Letras e Artes, onde eu ocupo a cadeira 39, né, da Academia Aurorense de Letras e Artes. Que maravilha. Se você for lá, você vai ver. Né? Nós estivemos lá, tem lá as galerias onde está meu nome lá. Né? Eu faço parte da Academia Aurorense de Letras e Artes, com muito orgulho. Né? Em 1971, Vitor, assim, em busca de melhores oportunidades em São Paulo, eu larguei tudo e deixei tudo para trás. Deixei meus pais, meus irmãos, minhas irmãs e a cidade dos meus sonhos, onde eu vivi momentos de intensa felicidade. Né? Como todo migrante nordestino, o começo em São Paulo foi marcado por dificuldades. A música Sampa, de Caetano Veloso, ela traduz perfeitamente o que eu senti nos primeiros momentos de contato com a cidade de São Paulo. O senhor consegue recitar aí pra gente? Só o trechinho, só o verso, onde ele diz: e foste um difícil começo, afasto o que não conheço, e quem vem de outro sonho feliz de cidade. Olha que verso, né, cara? E quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade, porque és o avesso, do avesso, do avesso, do avesso. Maravilha. Esses dias, Vitor, um participante de um evento muito ousado disse: Afonso, você não poderia cantar esse verso? Me desafiou a cantar, ou me convidou a cantar, né? Oh. Eu costumo dizer o seguinte: não me convidem para cantar, não, que eu vou cantar, hein? Mas o senhor cantou? O senhor é um bom líder. Um líder tem que dar exemplo. E foste um difícil começo, afasto que não conheço,
E quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade, porque és o avesso do avesso, do avesso do avesso. Isso é um chorinho, né? Dá pra ir fazendo com o cavaquinho, né? Eita, rapaz, que maravilha. Ai, ai. Então, na verdade, o senhor, depois que o senhor rompeu lá com os padres salesianos, o senhor ficou corajoso, hein? Sim. O senhor saiu rompendo tudo. É. E Né? o meu primeiro emprego e único emprego em São Paulo foi no Banco Itaú. Né? Eu entrei no banco, na época chamava-se Banco Itaú América. Né? Eu entrei no banco, eu ingressei no banco como escriturário e durante os 25 anos, ao longo dos 25 anos que eu lá trabalhei, eu construí uma carreira promissora. Eu fui orientador de sistema, eu fui formador de líderes, e quando eu saí, eu era gerente nacional de treinamento e desenvolvimento do banco. Os momentos mais significativos de mudança ocorreram quando eu assumi o controle de minha vida e adotei uma postura de protagonismo, ator e diretor da minha própria existência. Sempre disposto a aprender. Como que o senhor consegue simplificar isso? É você viver, ser responsável, atuar. E eu aprendi essa lição, Vitor, e eu tenho falado isso, tenho multiplicado isso, compartilhado isso com os líderes. As pessoas que alcançam o sucesso, via de regra, elas são protagonistas. Protagonistas. De maneira nenhuma, nunca, ou de maneira alguma, elas se colocam no papel de vítimas. Ao contrário, elas se colocam muito acima e superiores aos problemas e aos desafios que elas enfrentam. Sim, até porque eu ouvi esses dias o Geraldo Rufino falar no podcast, ele falou o seguinte, que os problemas que nós temos somos nós que criamos, e que nós somos maiores que eles. Ok. Entendeu? E esse negócio é bacana de ser protagonista, eu falo muito sobre isso também, ser protagonista da sua própria vida, da sua própria história, né? O Barack Obama fala muito isso, né? De você pegar a sua caneta, papel e começar a escrever a sua história. E eu acho isso muito relevante, muito bacana, muito significativo, né? Independente da situação, do desafio, da adversidade. Igual eu mesmo, por exemplo, eu trabalho com internet e eu já vejo haters, né? Eu já sou atacado em redes sociais. E o que eu faço com aquilo? Eu pego aquele ataque, olha você vê, eu pego aquele ataque, eu faço a mesma coisa que o Bruce Lee fazia. Eu pego e dou um golpe em cima do golpe. Bruce Lee fazia isso? Você dá um golpe em cima do golpe. O que você faz? Você quebra outra pessoa. A internet é a mesma coisa. Quando você trabalha na internet que vem uma pessoa te atacando, que são os haters, você deixou aquela postagem, você teve aquele posicionamento, você tem que manter, porque se se outras pessoas estão se doendo por aquilo, é porque você está de alguma forma desmascarando alguma coisa ali. Então você tem que continuar. Agora tem pessoas que não se põem na posição de vítima e tira. Para de fazer. Desiste. Cara, e não é assim. Não é assim. E as pessoas que têm essas tomadas de decisões de desistir, de parar, eu vou... ela não vai vencer. Você vai fazer o quê? Você tem que fazer o quê? Poxa, vou reconhecer, né? É isso aqui, eu vou pra cima, cara. Vou pra cima, eu vou desbravar. Ser protagonista, eu creio que é isso. Entendeu? E na internet, ser protagonista é desse jeito. Você vai ter que enfrentar um monte de gente. Porque tem várias pessoas, as pessoas elas têm temperamentos diferentes, têm comportamentos diferentes, têm perfis comportamentais diferentes. Entendeu? E nós somos indivíduos. Né? Os nossos dedos não são iguais. As digitais não são iguais. O DNA não é igual. Temos DNAs compatíveis. Né? O senhor mesmo tem aí o DNA da liderança. Tem DNA compatível, mas não tem DNA igual um do outro, não. Todos são diferentes. Né? E nós não estamos aqui para agradar todo mundo. Nós estamos aqui para o quê? Escrever uma história, deixar um legado,
e cumprir o propósito ao qual nós somos chamados. Né? Eu creio que ser líder é isso. Você assumir o protagonismo da sua vida, seja isso. Né? Muito bem. Sim, de você atuar onde você tem ação, tem poder. Não é? Eu tenho discutido muito com os líderes, não é? Dizendo para eles, pare de investir tempo em variáveis sobre as quais você não tem controle. Né? Então, por exemplo, você não tem controle sobre o outro. Não. Ninguém muda ninguém. Só você é capaz de mudar a você mesmo. E quando você muda, o outro muda em relação a você. Com certeza. Então, para de investir. Muitos gerentes, a gente pergunta para ele, por que você, por exemplo, não dá feedback para a sua equipe? Ele diz, eu não dou feedback porque eu não tenho tempo, não tem tempo. Quer dizer, será? Talvez o tempo, ele é igual para todo mundo. O tempo, ele é inequívoco, ele é... Se fosse tempo, nós não teríamos gerentes que estão fazendo o seu trabalho e dando feedback. Não é? Então, talvez o que você precisa não é de tempo, porque o tempo é igual para todo mundo. Você não tem controle sobre o tempo, é isso aí, são 24 horas. 24 horas. O que talvez esteja faltando em você seja estabelecer prioridade, você não está percebendo o feedback como uma prioridade. Talvez você precise de gerenciar e melhor as suas tarefas, melhor o teu tempo, para que sobre tempo para que você possa fazer o que é da sua função. Não é? Porque feedback é uma função, eu diria, intransferível. Não é? Feedback é uma função indelegável. Você pode, como líder, você pode delegar muitas coisas. Feedback é indelegável. Você não pode chegar para um funcionário e dizer, olha, um coordenador seu, um supervisor, dizer, vai lá e dá um feedback para o Vitor, porque eu não aguento o Vitor. Né? Negativo. Feedback é algo intransferível, é uma função do líder, é uma função do gerente. Né? O senhor falando de feedback, eu estava vendo um outro... Eu sou o cara que fica olhando os podcasts, né? Não é à toa que nós temos um podcast, né? Eu estava vendo o Faustão, cara. Olha só o Faustão. Ele falou, essa questão de feedback, ele falou que andava nas ruas e pedia o feedback às pessoas sobre o trabalho dele lá no programa dele. E ele falou que as pessoas de hoje, os líderes de hoje, os comunicadores de hoje, não buscam feedbacks. As pessoas não gostam nem de ver a própria gravação, olha só. Então, talvez uma pessoa que não dá feedback é porque talvez ela não está nem gostando do próprio trabalho dela. Se ela não busca feedback e ela não dá um feedback, é porque ela não está gostando nem do trabalho que ela está exercendo e executando, não é isso? Vitor, hoje, quando se pergunta no mercado o que atrai uma pessoa talentosa, um jovem, para trabalhar numa determinada organização, 4 coisas têm aparecido muito fortemente. Essa geração, eles estão buscando. Primeiro, eu quero trabalhar e eu estou buscando uma empresa formadora, uma empresa que prime pelo desenvolvimento, pelo treinamento, uma empresa educadora, eles estão buscando. Segundo, eu estou buscando uma empresa cujos líderes me deem feedback. Feedback está aparecendo em segundo lugar. Terceiro, eu estou buscando liderança. Trabalhar numa empresa cujas lideranças sejam lideranças inspiradoras. Não lideranças que ponham as pessoas debaixo dos pés e mantenham lá com medo disso, com medo daquilo, com medo de ser superados. E quarto, eles estão buscando remuneração, né? Porque ninguém é de ferro. Então, só para te dizer que feedback está aparecendo em segundo lugar. E por quê? Porque essa geração de hoje, eles não estão buscando emprego, eles estão buscando carreira. E carreira rápida. Então, eu não quero chegar dentro de uma organização e ir caminhando aqui para a direita, 3 meses caminhando para a direita, para depois de 3 meses que eu estou caminhando na direita, o meu chefe me dizer que eu teria que caminhar para a esquerda. Eu não quero perder tempo.
Eu quero saber se eu estou indo, se eu estou atendendo, se eu estou crescendo, se eu estou apresentando os comportamentos que são esperados. Né? Eu quero crescer, eu quero fazer uma carreira rápida. Né? Portanto, eu quero receber feedback. E não fico com mimimi, não, me digam. Né? Se eu estou indo bem, se eu não estou. Né? E 65% das estatísticas mostram, os jovens dizem, os trabalhadores dizem, que não recebem feedbacks. Né? E nós, como seres humanos, nós precisamos receber feedback. Porque é a alternativa que nós temos para crescer. Porque Deus nos fez com uma frente e umas costas. Eu não consigo avaliar o que está se passando aqui atrás, a não ser que você me diga. Então me diga, é a forma que eu tenho. E aí, Vitor, por que muitos... E uma forma de você crescer é você solicitar feedback. E por que os líderes, por que as pessoas não solicitam feedback? Com medo. O medo de vir algo que eu não vou gostar, que eu não quero ouvir. Então, eu vou perguntar para o Vitor o que ele acha, e ele vai me dizer algo que eu não quero ouvir, que eu não gosto. Então, eu prefiro não pedir feedback. Então, muitos chefes, muitos gerentes não pedem feedback, mas é a forma que nós temos para crescer. Então, eles não pedem o feedback e nem dão feedback. Nem dão feedback. As duas coisas que é um dos maiores descausadores, eu diria. O senhor tem uma palestra, né? Qual é o nome da sua palestra? Eu tenho uma palestra, chama-se Liderança de Alto Impacto Transformador, a nova geração de líderes. Quando o senhor vai palestrar numa corporação, como o senhor faz para poder ensinar essas pessoas, esses líderes, a pedir o feedback e a dar feedback? Como o senhor vai... Quem é responsável por isso? A gerência treinar esses líderes, a gestão, a diretoria, a presidência? Quem que vai... Todo o processo de mudança, Vitor, ele começa com a conscientização, com a reflexão, com a ampliação de nossas consciências. Então, nós precisamos... O trabalho inicial começa com a conscientização, a sensibilização dos líderes da importância do feedback. Né? Ampliar a consciência deles sobre a importância do feedback. E quais as consequências de você... As consequências boas de você dar feedback e quais as consequências negativas, vamos chamar assim, de você não dar feedback. Tá? Então, primeiro, trabalhar a ampliação da consciência deles, a importância do feedback e preparação. Porque muitos também não dão porque não sabem. Né? Não foram treinados para isso. Né? Agora tem um ponto aqui. O senhor procura saber dessas pessoas, o senhor tem ferramentas, o senhor procura saber dessas pessoas qual a motivação delas estarem trabalhando? Porque a motivação muitas das vezes não é o salário, sabia? O que motiva as pessoas, Vitor, são as necessidades humanas. Quais seriam não essas os fatores que satisfazem a estas necessidades. E quais são essas necessidades humanas? As necessidades humanas, por exemplo, a necessidade de segurança, a necessidade de autorrealização ou de realização, a necessidade de reconhecimento, a necessidade de status, a necessidade de poder. Né? São estas necessidades de sobrevivência, né? de necessidades básicas. Né? Então, o que motiva as pessoas é isso. Eu costumo dar o exemplo, por exemplo, né? Eu posso te obrigar a tomar esse copo d'água? Não. Poder eu posso. Por quê? Porque eu sou mais forte do que você. Eu chego aqui, eu digo, Vitor, tu toma esse copo d'água aqui, eu te arrebento os miolos. Agora, eu posso te obrigar a ter sede? Não. Porque a sede é algo que nasce aqui. Né? Você pode obrigar uma pessoa a trabalhar? Não.
Pode escravizar viver ela. na escravidão? Vivendo da escravidão há muito tempo. Você pode obrigar uma pessoa Ainda a vivemos, trabalhar. Né? Agora, A CLT é uma escravidão regulamentada. agora, você não pode obrigar uma pessoa a gostar do trabalho que está fazendo. Porque gostar do trabalho que está fazendo é aqui dentro. A motivação é algo interior às pessoas. Né? Então, uma das questões que eu tenho trabalhado com os líderes é ninguém motiva ninguém. Como assim? Ninguém motiva ninguém. Bom, se ninguém motiva ninguém, qual é o papel do líder? Que diz que o papel do líder é motivar. O papel do líder é criar um ambiente motivador. Isso. Né? Onde as pessoas encontrem a sua própria motivação. Acho que ele consegue inspirar também, né? Exatamente. Mais então, inspirar. o que mais as pessoas querem? O que mais as pessoas querem é reconhecimento. Então, um ambiente onde eu reconheço o trabalho, o esforço. Muitos chefes, por exemplo, né, Vitor, convocam a sua equipe para fazer hora extra, para trabalhar ao sábado e domingo, né? Um esforço aí e tal. E quase que obrigam, né? Mas, enfim, convidam e convocam as pessoas para trabalhar, fazer hora extra. Né? As pessoas sabem que, ao fazer hora extra, elas vão receber umas quirelas a mais. Aí entra aquilo que eu falei da dependência e medo, né? Mas aí o que acontece, Vitor? Na segunda-feira, o líder, ao invés de chegar e dizer para as pessoas, Vitor, muito obrigado, cara, por você ter deixado sua família, o seu lazer e você ter vindo trabalhar aqui conosco. Não, ele simplesmente fala, Vitor, você não fez mais do que obrigação, cara. Nós te pagamos. É igual o pai quando o filho chega com um boletim. Pai, olha, passei aqui, tirei 100, pai. Você não fez mais que a sua obrigação. Você só está aí para estudar? Não. Então, isso não motiva as pessoas. O que motiva as pessoas é esse reconhecimento. Que bom, filho. Reconhecer o teu esforço. Valeu. E na próxima, continue assim, né? Para que você possa, né, na próxima, mais além. Vai mais em frente. Né? Então, o reconhecimento é algo que está lá dentro das pessoas. Então, o que motiva as pessoas? Então, eu vou te dizer. Então, eu não posso obrigar a pessoa a ter sede. Então, como é que eu que trabalho com um bar, como é que eu gero sede nas pessoas? Então, eu coloco uma linguicinha, não, uma salsicha, uma linguicinha bem salgada, um amendoim e tal. Eu gero a sede lá, porque eu não posso obrigar você a ter sede, mas eu posso gerar um ambiente em que você sinta essa sede. Porque o que te motiva não é a água em si, é a sede que te motiva. É a sede que faz com que você corra atrás da água. Você tem que colocar planos de carreira. Exatamente. Salário, né? Você vai ser classificado para tal, oficial tal, vai ganhar tanto. Aí você vai e disponibilizar, né, isso para as pessoas também. Ó. Ali na entrevista, né? Mesmo já... O que motiva as pessoas? É o poder, é o status, né? Então eu quero ser um gerente, eu quero ser um diretor. Eu estou buscando isto aqui. Né? O que motiva as pessoas são as necessidades humanas. A necessidade de poder, né? De poder comprar um carro. Né? E essa necessidade, não é o carro em si. E no porque restaurante. Depois que eu estou com o carro, eu já estou pensando no outro. Então, você dentro da empresa, o funcionário pede um aumento, você dá um aumento para ele. No outro dia, ele já está te pedindo aumento. Por quê? Porque ele está querendo mais. Ele está querendo... Aquele salário ainda não está sendo suficiente para que ele apareça lá no prédio dele, na casa dele, com um carro zero. Tal. Então, ele quer mais. Né? O que motiva as pessoas são as necessidades humanas, então. Só nesse período aí no Banco Itaú, o senhor treinou quantas pessoas, mais ou menos? Bastante, viu, Vitor? Eu acho que dentro na minha trajetória, sei lá, umas 10 mil, muita gente. Né? Muita gente. Essa atitude de hoje treinar pessoas, mentorar pessoas,
veio de lá ou veio da época de professor lá na cidade de Aurora? Vem um acúmulo, não é? Quer dizer, da vida de professor. Depois no Itaú eu trabalhei muito na formação de líderes, mas chegou um momento em que eu pensava o seguinte: isso aqui não me basta. Eu quero, sabe, não só treinar o pessoal do próprio banco, mas eu quero treinar o sistema financeiro, a gente do sistema financeiro. Eu quero atingir mais gente, não é? Então foi por isso que eu saí, não é? Para cumprir meu propósito de vida, né? De impactar a gente, de levar. Se você me pergunta, ô Vitor, o que me motiva, o que é que me inspira, o que é que me faz acordar todos os dias animado, motivado, é a minha família e a minha paixão por aprender e ensinar, transformando vidas. É isso que me motiva. Não é? Então, levar esse propósito para mais gente. Não é? E para levar para mais gente, eu precisava sair do banco. Né? No banco já não era suficiente. Não é? Então, é uma somatória. Não é? Eu venho trabalhando com isso. Mesmo trabalhando no banco, ô Vitor, eu busquei a minha formação, né? Eu sou formado em administração, e depois, posteriormente, eu fiz uma pós-graduação na FGV em São Paulo, em administração de recursos humanos. E essa minha formação, ela me permitiu realizar um grande sonho, que era ser professor em São Paulo, assim como eu fora na minha cidade. Né? Então, mesmo trabalhando no banco, e paralelamente ao meu trabalho no banco, eu fui para a universidade. Eu fui contratado pela Universidade Anhembi Morumbi para a cadeira, a disciplina de gestão de recursos humanos, né, em administração de empresa, essa disciplina. E eu fiquei lá 6 anos. Maravilha. Né, como professor. Desses 6 anos, 2 anos consecutivos, eu fui convidado para ser paraninfo da turma. Convidado pelos alunos, né, para ser paraninfo da turma. No Anhembi, 2.000 pessoas e eu fiz meu discurso lá. Isso revela também, novamente, o quanto eu devo ter impactado aquelas pessoas. Né? Porque as pessoas não vão te convidando para você ser paraninfo, para você ser um representante deles, se eles não se sentiram tocados por isso. Aliás, este é o papel dos líderes, o Vitor, tocar nas pessoas, né? Tocar na alma das pessoas. Se você passar, Vitor, por diversas empresas, por diversas áreas, e você não for lembrado, é porque você não foi um líder. Você foi um chefe. Você não fez a diferença na vida das pessoas. Os bons líderes, quando eu estou com uma equipe de um determinado gerente, e eu pergunto para eles, quem é que fez na sua trajetória profissional, quem é que fez a diferença na sua vida? Que líder, que gerente, que líder fez a diferença na sua vida? E eles lembram daquele gerente? É a maior bênção. Poxa, maravilha. É o maior indicador de que, de fato, eu estou exercendo o meu papel de líder. Né? Eu ser reconhecido, eu ser lembrado das pessoas. Então eu realizei esse sonho em São Paulo, de ser professor em São Paulo, como eu fora da minha cidade. Né? Maravilha. E hoje, quem é o seu Afonso hoje? Eu sou um cara que estou continuando, eu estou aposentado, né, pelo INSS, mas eu continuo perseguindo os meus sonhos, né, de atingir, de ser um instrumento. Eu continuo aprendendo primeiro, me preparando primeiro, para ser esse instrumento através do qual as pessoas possam crescer, se desenvolver e serem felizes. Eu estou lendo um livro, fala uma vida com propósito, e ele fala justamente isso, né? Qual é o meu papel aqui na Terra? Uhum. Como eu vou deixar um legado? Aham. Né? Como eu vou impactar a vida das pessoas? Aham. Como eu estou influenciando essas pessoas? Só que a minha influência é boa, essas pessoas vão viver mais, vão sonhar mais, vão atingir objetivos, vão ter sucesso. Né? Então, são esses questionamentos aí que eu faço para mim mesmo, né? Ali, quando eu tenho aquele momento ali com Deus, de oração, onde eu olho para mim mesmo, consigo refletir, né? Olhar para dentro de mim. Isso poucas pessoas sabem fazer isso, né? Acho que
A pessoa que tenha esse DNA da liderança, assim como o senhor tem um livro já escrito sobre isso, Sim. faz muito isso, né? Sim. O líder nato, ele faz muito isso. Ele olha para dentro de si, né? Ele vê assim, pô, será que eu tô certo? Será que eu tô acertando? Tô errando? Ele mesmo busca esse feedback, né? Liderança é autoliderança. E a autoliderança começa com o autoconhecimento. Né? Quer dizer, de você se conhecer. Quais são as minhas fortalezas? Quais são os meus pontos fracos? O que eu sei? O que eu não sei? Onde é que eu estou pisando na bola? Você fazer essa reflexão. O processo de desenvolvimento começa por aí, né, Vitor? Pelo autoconhecimento. Né? Fui perguntado para Sócrates, eu sei que não é fácil, né? Foi perguntado para Sócrates qual a coisa mais difícil do mundo. E Sócrates disse: a coisa mais difícil do mundo é conhecer-se a si mesmo. Né? Aí perguntaram para ele: qual é a coisa mais fácil do mundo? Ele disse: a coisa mais fácil do mundo é dar conselhos. Né? Porque nós somos craques em aconselhar o outro a mudar, a fazer. Né? Agora, quando toca em nós, aí não. Agora fazer para fazer já é o que tem que fazer outra história, mesmo, né? É outra história. Né? Só Afonso, qual a mensagem que o senhor deixa para nós aí? Para os nossos ouvintes, para a nossa audiência, qual a mensagem assim, inspiradora e motivadora? Uma mensagem de acreditar, né, no potencial do ser humano, né, que nós temos dentro de nós um gigante, muitas vezes, adormecido. Né? Acreditar na humanidade, acreditar no homem, né, acreditar no ser humano, no divino que existe dentro de cada ser humano, cada um de nós. Né? Valorizar isto. Né? E nós, cada um, procurar desenvolver o seu papel, né? Esse papel do divino, esse papel humano, né? Sendo esse instrumento através do qual as pessoas vão crescer, vão se desenvolver, né? E vão agradecer a você por isto. Né? Esse é o nosso grande papel, como educadores, como formadores, né? Como inspiradores para as novas gerações. Aí, né? Acreditar que o homem é o divino, né? Dentro de cada um de nós. Né? Maravilha, maravilha. Senhor Afonso, muito obrigado aí pela presença do senhor. Né? Eu fico muito satisfeito por disponibilizar desse momento, né? Sair lá de Santo André para vir aqui para Barueri, pegar todo esse trânsito, juntamente com a dona Júlia, né? Não ia vir, não, né? Nossa, Maravilha. A dona Júlia é parceira mesmo, tá ali do lado ali, ó. É isso aí. Então, mas ela é que me dá todo esse apoio, né? Nós nos apoiamos, né? E qualquer hora dessa, então, a gente marca uma hora para... Sim, vamos marcar uma hora para contar a história. Contar a história dela. Né? Ela tem muito, às vezes muito mais. Nós somos cofundadores do colégio lá em Aurora, né? Que maravilha. Ela também tem muitas poesias publicadas, né? Tal. Sim, estudou. Nós tivemos uma conversa, estudou para ser freira, né? Tem um negócio muito parecido aí com o senhor, né? Andaram assim, um propósito muito parecido. Deus abençoe, senhor Afonso. Amém. Tamo junto, né? O senhor me inspira muito, né? Eu sempre vejo lá os seus vídeos, o senhor manda toda sexta-feira, o senhor posta, vê que eu tô de olho, né? As poesias, os cânticos lá que o senhor manda, né? Não, hoje é que dia? Não, o programa porque sim. hoje é cedo. Entendi. Mas é isso aí. Tamo junto. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui entrevistando o senhor. Obrigado. E Deus abençoe. Amém. Amém? Mais um podcast, mais uma gravação aqui no Outros Papo Podcast. Hoje nós tivemos aí a presença ilustre aqui do meu amigo, né, senhor Afonso, né, escritor, mentor, treinador, né, consultor. Tem aí 2 livros escritos. Vocês podem seguir lá o meu Instagram, @eusouoliveiravitor, que lá eu vou deixar sempre fotos, postagens, né, do trabalho do seu Afonso. Nós temos aí algumas parcerias já em vista, né, sobre palestras. E, enfim, é uma pessoa muito rica. Eu agradeço, assim, de coração pela presença dele aqui. E é isso aí. Tamo junto e até mais um podcast. Abraço. Beijo.